Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações e as melhores condições para fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA tem um oferecimento da Construtora Miramar. A Construtora Miramar tem sempre aquele empreendimento, aquele lançamento, para que você possa ter aquele cantinho gostoso, para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança, para que você possa viver bem com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a sua jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado, alguém para você discutir as suas ideias, repensar a sua empresa, reposicionar o seu negócio. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa concentrar sua energia em fazer bons relacionamentos, em aumentar o faturamento da sua empresa, enfim, fazer a sua empresa prosperar. No episódio de hoje, nós vamos conversar diretamente com você, que é da área da hospitalidade, que tem seu empreendimento ligado ao segmento do turismo, da hospitalidade, e para que você que também não está ligado diretamente, mas indiretamente, vivendo numa localidade, num município, numa região turística, fique atento à discussão que nós vamos trazer hoje sobre a regionalização do turismo e como isso impacta direta e indiretamente a todos nós, independente do produto, do serviço que você comercializa, independente do tamanho da sua empresa, porque a economia do turismo, a economia gerada e proporcionada pela hospitalidade, pela cadeia produtiva do turismo e da hospitalidade, ela é muito ampla e vasta, tanto direta quanto indiretamente. Mas quando a gente trabalha o desenvolvimento de uma localidade, de um destino turístico, é importante ter a inteligência de trabalhar de maneira sinérgica, de maneira coletiva, de maneira regional. Mas isso a gente vai conversar já já, porque na pauta de hoje... Na pauta de hoje, a regionalização do turismo. Isso é excelente para os negócios, hein? Pode parecer que não, mas nós, empreendedores, temos que ficar atentos ao desenvolvimento do turismo dentro da nossa cidade, dentro da nossa região. Ah, mas Alexandre, eu não vivo numa cidade turística. Pois bem, pode ser que a sua cidade não tenha tanta atratividade. Pode ser que a sua cidade não tenha tanta atratividade. Mas seguramente visitantes você recebe, nem que seja para visitar os familiares que moram na sua localidade. Então, se você tem um meio de hospedagem, um pequeno hotel, uma pequena pousada, você tem lá seus hóspedes. Eventualmente, pode ser que a sua localidade não esteja vocacionada para o turismo de lazer. Ela pode ser um local de passagem, de repouso para representantes comerciais. Daí advém o turismo de negócios. Então, a gente tem diversas localidades espalhadas pelo Brasil afora, por exemplo, também no mundo, onde ali são locais de paragem. Representantes comerciais que têm que cobrir determinada região, eles acabam escolhendo alguns pontos estratégicos, principalmente em função da logística, em função do acesso aos meios de transporte, às rodovias, por exemplo, que faz com aquele destino, que pode não ser para o lazer, mas acaba tendo uma importância capital para o repouso de viajantes a negócios, de representantes comerciais, portanto, o turismo de negócios acontecendo. Mas é muito provável que na cidade vizinha ou ali muito próximo a você existe uma cidade cujos atrativos naturais, históricos, culturais, de fato podem carrear uma quantidade maior de visitantes. Ah, então eu não vou aproveitar esse fluxo de visitantes que chega a essa localidade vizinha? Claro que eu tenho que aproveitar. Principalmente
se for feito o desenvolvimento estratégico através do planejamento de âmbito regional, fazendo com que aquela cidade, que é o principal indutor da atividade turística, portanto, de visitantes, possa também ser suportada por outros elementos da cadeia produtiva do turismo e da hospitalidade localizadas em outras cidades. E é o conjunto, né, dessa região é que vai fazer com que o turismo seja cada vez mais forte, pujante e possa trazer os benefícios que todos nós apontamos oriundos da atividade turística, principalmente o aumento, né, das atividades econômicas, do crescimento econômico, trazendo a injeção de novos recursos para a economia da cidade e da região. Quando a gente fala da regionalização do turismo, é bom lembrar que todo esse processo ele tem a sua ancoragem na Lei Geral do Turismo, na 11.771, lá de 2008, que trata, dentre os seus princípios, da regionalização, não mais da municipalização do turismo, mas sim da regionalização da atividade turística. A perspectiva de que mesmo um município que não possui uma clara vocação para o turismo, ou seja, aquele que não recebe regularmente um turista em seu território, pode se beneficiar se esse município desempenhar um papel de provedor ou fornecedor de mão de obra ou de produtos destinados a atender aos turistas. Então, o trabalho de regionalização, ele permite, assim, ganhos não só para o município que recebe o visitante, mas para toda a região, portanto, para toda a cadeia produtiva. Então, é importante que a gente consiga se conscientizar de que, ainda que o visitante não venha diretamente à minha cidade, mas uma boa parte, de repente, dos meus munícipes atuam, trabalham em empresas de cidades vizinhas cujo fluxo turístico é mais comum, é mais permanente, contínuo. E aquele dinheiro trazido pelo turista naquela localidade vizinha, ele acaba chegando também na nossa cidade. Na medida que o morador aqui está, que vai fazer a sua compra do dia a dia na nossa própria cidade, vai consumir da padaria local, do supermercado local, da mercearia, dos serviços, né, de beleza, de cuidados com a saúde, de repente de manutenção e cuidados com o veículo. Então vejam, o dinheiro que veio do turista enriquecer a economia da cidade vizinha acaba também sendo, né, amplificado para a cidade e para a minha cidade, ainda que não receba o fluxo diretamente. Ou mesmo eu que, embora resida, tenha meu negócio numa cidade turística, mas não estou localizado junto aos principais atrativos, eu não estou nos bairros ou nos lugares onde os turistas mais frequentam, ainda assim eu vou ser beneficiado pela atividade turística? É evidente que sim. Porque muito provavelmente, ainda que você não esteja num bairro centralizado, esteja mais na área periférica da cidade, distante do grande atrativo turístico, muito provavelmente o seu vizinho trabalha em algum empreendimento ali, localizado mais naquele bairro, naquela região turística. Trabalha lá no meio de hospedagem, trabalha num evento, trabalha numa agência de viagens, num restaurante, num serviço de alimentos e bebidas. Então, aquele recurso que ele recebeu lá naquele bairro, naquela zona mais turística, acaba também extrapolando para os diferentes bairros e locais da nossa cidade. Porque ele também vai comprar no supermercado do seu bairro, vai comprar na sua loja. Então, direta ou indiretamente, o dinheiro da economia do turismo, o dinheiro trazido pelo visitante, portanto pelo turista, ele acaba circulando. Agora, por que é importante a gente ter o processo de regionalização e entender que regiões, quando trabalham, municípios, quando trabalham juntos, são muito mais fortes na capacidade de atrair visitantes? O Programa de Regionalização do Turismo é um programa estruturante do Ministério do Turismo que trabalha com a convergência e a interação de todas as ações desempenhadas pelo MINTUR, portanto pelo Ministério, com estados e municípios brasileiros. O objetivo principal é o de apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e promoção do turismo no país e a partir de 8 eixos estruturantes com vistas à promoção do desenvolvimento regional. Trabalhar conjunto já diz a lei da sinergia.
2 mais 2 será sempre maior do que o resultado da equação matemática, que é 4. 2 mais 2 é 5, quando a gente trabalha de maneira unida, de maneira sinérgica, aproveitando o que cada um tem de melhor para oferecer. Porque basta lembrar, e aqui eu falo diretamente para você empreendedor e para quem nos acompanha aqui no canal da NTBA, quando você viaja, você não fica num único lugar. Você não fica numa única cidade. Você vai e busca, procura conhecer a cidade vizinha. Procura conhecer um outro local que foi indicado ali por um morador. E fala, olha, vai estar na cidade vizinha ali, tem um lugarzinho bacana para você ir, para você conhecer. E a gente acaba fazendo isso. A gente acaba circulando. E aí acaba descobrindo que, se for possível estender um pouco mais a nossa hospedagem, nosso tempo de permanência, excelente, porque eu tenho mais coisas para ver, eu não quero ir embora, eu quero aproveitar esse momento, se eu tenho meu tempo livre ali disposto. Se não, fica aquele desejo, puxa, eu preciso voltar porque eu tenho meu prazo aqui um pouco mais restrito, mas fica aquele gostinho de quero mais, de que eu preciso voltar. E ao precisar voltar, de novo a gente está fazendo a retroalimentação da cadeia produtiva do turismo e da hospitalidade. Mas que são esses 8 eixos estruturantes apontados pelo Ministério? Gestão descentralizada do turismo, planejamento e posicionamento de mercado, qualificação profissional dos serviços e da produção associada ao turismo, empreendedorismo, captação e promoção de investimentos, infraestrutura turística, informação ao turista, promoção e apoio à comercialização e o monitoramento da atividade turística. Eu começaria destacando o primeiro eixo, gestão descentralizada do turismo. Por que isso é relevante? Porque outrora as políticas públicas eram ditadas pelo governo federal e simplesmente estados e municípios deveriam cumprir. Não tinham autonomia para desenvolver suas próprias políticas públicas dentro do segmento do turismo. A partir do momento que eu compreendo que o governo central, portanto o governo federal, através do Ministério do Turismo, executa as grandes políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da atividade turística, mas compreende que é nas cidades que as pessoas vivem, é nas cidades que os turistas frequentam, é na cidade que as coisas acontecem, é importante que a gente tenha, então, a capacidade de cada município e de cada região criar o seu próprio desenvolvimento, fazer a sua própria gestão. Então, para isso, é importante a qualificação e a capacitação. Veja que no segundo ponto, nos eixos estruturantes, está o planejamento e posicionamento de mercado. 5, planejamento turístico, o plano diretor do município, o plano municipal de turismo. Tem que ter planejamento, gente. A gente não desenvolve atividade turística no achismo. A gente não desenvolve atividade turística sem que a gente perceba onde estão as nossas deficiências e como podemos atenuar esses problemas e também aproveitar aqueles pontos que nós temos destacados. É para isso que a gente faz o planejamento. E principalmente pensar no posicionamento do destino. Como eu quero posicionar o meu destino? A que segmentos eu quero atender? Qual é a qualidade, qual é a excelência de serviço que eu tenho para poder fazer frente às exigências daquele cliente para aquele determinado tipo de mercado? Então é importante que a gente esteja sempre atento a isso. Obviamente, no terceiro ponto, a gente está falando de qualificação profissional e dos serviços. E é um ponto crucial. A capacidade de gente atender gente. Isso é único dentro do segmento do turismo. No turismo, é gente atendendo gente e fazendo feliz a toda a gente. Essa é a premissa da atividade turística. É seguramente das atividades econômicas, mesmo com o advento da tecnologia, que obviamente a tecnologia já está embarcada em toda e qualquer organização que atue no segmento do turismo e da hospitalidade, seja no meio de hospedagem, seja no agenciamento de viagens, seja nas transportadoras, seja numa organizadora de eventos, seja na área do comércio, do entretenimento, do lazer. É óbvio que nós usamos a tecnologia, é óbvio que nós usamos sistemas,
Mas, no entanto, existe essa questão muito singular. Gente atendendo gente, que tem que ter capacidade de encantar as pessoas. Então é fundamental que nós compreendamos isso. E a partir daí, você desenvolve ali toda a questão do empreendedorismo, observando as oportunidades de investimentos no mercado, para aproveitar a diversificação, né, que a oferta turística pode proporcionar àquele destino. Quanto mais diversificado for o destino, quanto mais oportunidades o visitante tiver para conhecer as várias facetas, mais o destino se torna atraente. Então fica atento, empreendedor, fica atento, empreendedora. Ah, não, de fato, eu tenho meu negócio numa cidade turística, mas ela depende fundamentalmente da condição climática. Seja do verão, na questão do litoral, seja nas montanhas, na questão do inverno. Mas somente a questão climática, somente a posição geográfica não é mais suficiente para atrair visitantes de maneira contínua. Tomando por base o litoral brasileiro, são mais de 8 mil quilômetros de praias. E cada metro dessas praias concorre com os demais. Então por que eu vou escolher uma determinada praia em detrimento de outra? O que aquela praia me traz que outra não me traz? Para eu tomar a decisão de ir para aquela e não para outra? Claro que são vários os fatores. Talvez o que mais pese é o tempo livre disponível para que você faça a viagem. São as condições econômicas que você tem para aproveitar o seu tempo livre. Tempo livres mais escassos, com recursos mais escassos, seguramente o destino mais próximo é o mais viável. As viagens mais econômicas, mais curtas. Se eu tenho uma condição de tempo ainda que restrita, mas uma condição financeira um pouco melhor, talvez eu vá até buscar destinos mais longos através das viagens por avião. Então, o meio de transporte acaba sendo um fator que me faz otimizar o tempo e poder aproveitar, apesar do tempo mais restrito, um investimento um pouco maior, eu consigo, então, me deslocar com mais rapidez e poder aproveitar o destino, ainda que mais distante, da mesma maneira que se eu aproveitasse um destino mais próximo, com uma viagem rodoviária, por exemplo. Seja ela com automóvel próprio, seja ela através do transporte rodoviário. Então são fatores que a gente tem que começar a pensar. Situação macroeconômica, situação de tempo e a condição climática, principalmente. Por quê? No tempo mais frio, muito provavelmente os destinos litorâneos não chamam tanto a atenção. Talvez a montanha, talvez o interior, talvez aqueles que tenham rio para prática de aventura, por exemplo, com as noites mais frias. As montanhas, evidentemente, a gente já nem discute. É o grande fator sazonal climático que faz com que a gente vá mudando, né, a direção da corrente e o fluxo de visitantes. Mas ainda assim, se eu tenho uma diversidade dentro do meu destino, se eu tenho uma capacidade de atrair investimentos, novos empreendimentos, novos empreendedores, diversificando a oferta turística, muito provavelmente, ainda que eu tenha o elemento natural como um principal atrativo, ele não passa a ser o principal motivo da viagem, mas sim um conjunto de outros empreendimentos que, juntado àquele elemento natural, seja a montanha de um lado, seja a praia de outro, por exemplo, vão fazer com que o mercado turístico faça a escolha de ir até a sua localidade e não ir a do lado. Por conta disso tudo, obviamente, eu preciso de infraestrutura turística, de informação aos turistas, da promoção, da estratégia de comercialização e de posicionamento do meu destino, em função da segmentação do mercado. E eu preciso monitorar essa atividade. Então é assim que a gente faz a gestão descentralizada da atividade turística. Quantos visitantes chegaram à minha cidade? Qual é a média de ocupação no meu meio de hospedagem? Cresceu ou diminuiu a quantidade de pessoas que estão comendo nos bares e restaurantes? A quantidade de eventos, de entretenimento, ali, de shows, espetáculos, quantas pessoas frequentam? Houve um aumento, houve um decréscimo? Houve um aumento da quantidade de produções culturais? Ou a sua diminuição? Tudo isso tem que ser monitorado para que a gente comece a enxergar aonde nós temos que cirurgicamente fazer os ajustes necessários para que a gente possa elevar ainda mais a qualidade do nosso destino turístico.
Quando a gente fala da questão da regionalização, é importante enxergar a questão do território, então, adotada como referência para o desenvolvimento, qual região nós estamos falando, a integração e participação social, então, fortalecendo o protagonismo da cadeia produtiva do turismo no âmbito regional, no conjunto dos municípios e nos processos de gestão das políticas públicas. A inclusão, entendendo a região como um espaço plural, participativo, que as capacidades humanas e institucionais, facilitando as relações políticas, econômicas, sociais e culturais. A descentralização, atuando no âmbito do Sistema Nacional do Turismo, adotando os métodos e o processo de gestão descentralizada. Então, olha que é importante enxergar qual território nós estamos falando desta região turística. Quais são as suas principais características? Apostar sim no processo de integração e no sentido de pertencimento àquela região turística. Para que você valorize não só mesmo os seus usos e costumes, a sua estrutura, mas a sua identidade ao receber o visitante. E nada é excludente. Nenhum município é maior ou menor que o outro, mas no processo regional precisamos da sinergia e enxergar de fato a potencialidade dentro de cada região. Então é um convite que eu faço para você, inclusive empreendedor, para você empreendedora, conheça melhor a sua cidade, conheça a sua região. Tem muita gente que atua no segmento de hospitalidade, por exemplo. Eu atuo há 30 anos, mas não conhece o município vizinho. Conhece, quando muito, o seu território. Quando muito, aquilo que você faz enquanto empreendedor. Mas não interage. Talvez conheça o mundo, mas não conhece a cidade vizinha. Talvez não conheça a potencialidade maior da região turística a qual você pertence. E toda vez que você não conhece um lugar, que você não reconhece a importância daquilo, você dá de ombro. Então comecemos a usar cada vez mais a inteligência de enxergar, de notar e de compreender que os municípios, com a sua estrutura, com a sua oferta diversificada, trabalhadas de maneira conjunta, geram um melhor resultado. Usar da inovação, definida como a capacidade da cadeia produtiva do turismo, por exemplo, de compreender que a estruturação dos destinos turísticos depende de uma nova visão integradora do desenvolvimento produtivo e da competitividade, que exige a formalização dos serviços e qualificação das pessoas, provoca ampliação dos micro e dos pequenos empreendimentos, organizações associativas e cooperativas, requer articulação em redes, demanda investimentos em tecnologia, busca a oferta de produtos e serviços segmentados que agreguem valores ao patrimônio sociocultural e ambiental e que gera, como resultado, ampliação da capacidade de produção, de postos de ocupação, de difusão, de distribuição de produtos e serviços, além da circulação de renda no território. E é exatamente esse ponto que eu chamo a atenção de você, empreendedor, de você, empreendedora. O desenvolvimento da atividade turística gera a capacidade de a gente movimentar os micro e os pequenos negócios. E de aproveitar, dado a agilidade que todo empreendedor de pequeno porte principalmente tem, de aproveitar as oportunidades de empreender, de contribuir ainda mais para a diversificação da oferta turística. Então é fundamental que nós estejamos atentos e participando efetivamente da construção, não só da nossa capacidade, da nossa cidade, da nossa localidade de atrair visitantes, mas também estar atento a toda a região a qual nós pertencemos, para que possamos, irmanados, ampliar ainda mais a capacidade de atração. Competitividade, entendida como a capacidade crescente de gerar negócios nas atividades econômicas relacionadas ao setor de turismo de forma sustentável, proporcionando ao turista uma experiência positiva. Além, obviamente, da sustentabilidade, compreendendo o desenvolvimento sustentável das regiões turísticas como base para a preservação da identidade cultural, respeitando as especificidades políticas, econômicas, sociais e ambientais. Olha quantos são os elementos positivos para que a gente possa trabalhar com o turismo de maneira regional.
ampliar o nosso espectro de visão. E uma coisa fundamental, regionalização do turismo exige o quê? A qualificação, a organização estruturada, a formalização dos negócios e a observância da legislação do turismo. A observância da legislação, principalmente da Lei Geral do Turismo, com todas ali o seu arcabouço legal para que o desenvolvimento da atividade turística seja legalmente correto e observado e que a prosperidade possa chegar ao maior número de empreendimentos e de pessoas possíveis. Quando a gente fala dos números da regionalização no Brasil, vamos compreender aqui. O Brasil, obviamente, é dividido em 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São, ao todo, 27 entes federativos, 26 estados mais o Distrito Federal. Mas no que tange ao turismo, nós estamos falando então de 2.769 municípios, dos mais de 5.580 municípios brasileiros. 2.769 se intitulam como municípios que têm capacidade de atrair visitantes, portanto, têm potencial turístico ou já são consolidados como destinos turísticos. E eles estão agrupados em 344 regiões turísticas. Isso é o resultado do mapa de regionalização do turismo do Ministério do Turismo do ano de 2023. Quando eu olho o estado de São Paulo, o estado mais afeto à nossa circunstância, nós vamos identificar o estado de São Paulo com 645 municípios, 331, portanto, um pouco mais da metade dos municípios paulistas se enquadram, ou se configuram, ou se compreendem como municípios turísticos e que estão agrupadas em 46 regiões turísticas, que não necessariamente correspondem às regiões de governo estabelecidas administrativamente pelo governo do Estado de São Paulo ou mesmo na conformação de regiões metropolitanas. E aqui é interessante, chamando a atenção para esse ponto, que o agrupamento dos municípios em regiões turísticas se dá por espontaneidade, por adesão a uma região turística, não por uma imposição. Talvez um dos bons exemplos que nós tenhamos, e aqui olhando um pouco mais para o litoral paulista, o litoral de São Paulo, nós vamos ter então a região da Costa da Mata Atlântica, que é a região turística, da Baixada Santista, que é o acidente geográfico. Notem que a região da Baixada Santista é a primeira região metropolitana fora a capital paulista, desde 1996, e que compreende os municípios de Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Mas notem que quando se fala da região turística Costa da Mata Atlântica, não são 9 municípios, são 8. Qual município não faz parte dessa sinergia da Costa da Mata Atlântica? Bertioga. Bertioga, que há poucos anos atrás, decidiu-se fazer parte da região turística do litoral norte de São Paulo, associando-se, portanto, a São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba. Uma decisão do município, muito mais em função do branding, da exploração da marca Litoral Norte, que acaba tendo alguns significados, uma boa parte do segmento de visitantes, que acaba tendo uma maior atratividade que, eventualmente, outras regiões, ou mesmo a região da Costa da Mata Atlântica. Mas não significa dizer que a região da Costa da Mata Atlântica não tenha diversidade, capacidade e complexidade de oferta turística para trazer cada vez mais gente para que possa fazer uso das suas cidades e tendo uma capacidade de conhecer os destinos, e os lugares turísticos umas das outras. Então é importante aqui que a gente só faça o arremate compreendendo o seguinte: no âmbito nacional, a instituição que comanda o turismo é o Ministério do Turismo, por isso ela tem o Conselho Nacional do Turismo e o Comitê Executivo. No âmbito estadual, nós temos as secretarias de Estado de Turismo, por exemplo, o seu Conselho Estadual e o seu Fórum Estadual de Turismo, e nós temos um interlocutor estadual dentro da regionalização. No âmbito regional, nós temos uma instância de governança que faz a união dos municípios que compõem uma região turística e, com isso, gera-se um interlocutor regional. E, no caso do município, a importância de se ter, para o desenvolvimento do turismo ordenado, organizado, o órgão municipal do turismo, o Conselho Municipal do Turismo, onde você, empreendedor, você, empreendedora, pode e deve participar ativamente, ouvindo, naquilo que for possível, ter voz, faça o seu pronunciamento.
não se tem direito a voto, mas a voz, sim, para se propor e para discutir os principais assuntos ligados ao turismo da sua cidade. E dentro da regionalização do turismo, também há um interlocutor, então, municipal. Então é importante, fica aqui o convite para que você, empreendedor, fique mais atenta à vida e ao desenvolvimento do turismo na sua cidade e na sua região. Oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar que sempre tem um empreendimento, um lançamento, novas oportunidades para que você possa encontrar o seu cantinho gostoso para viver com tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos da construtora Miramar ou mesmo os empreendimentos já entregues. Com o apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor e você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, financeira, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, concentre energia em acompanhar estrategicamente os negócios e a cadeia produtiva na qual você está inserindo. E se for no turismo, que faça o turismo ainda prosperar ainda mais na sua cidade e na sua região. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!